Fala, turma do sétimo ano, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou professor de Geografia e estou aqui com vocês, para a gente falar sobre esse país imenso chamado Brasil. No sétimo ano, ele vai estudar bastante coisas que envolve esse espaço, que é o espaço brasileiro. Então, a gente vai ver questões desde o clima, relevo, e questões também que envolvem o quê? A construção humana desse lugar, desse local imenso chamado Brasil. Esse lugar é tão grande que ele possui diversas realidades, mas a aula de hoje, ela vai focar na questão dos povos indígenas brasileiros. Quando eu falo povo indígena, eu estou falando de pessoas que vivem em um determinado lugar por muito e muito tempo. Tanto tempo que essas pessoas são consideradas povos originários daquele lugar. Por exemplo, na América, no continente americano, que vai do Alasca até a Terra do Fogo, ali na divisa com a Argentina e com o Chile, no extremo sul da América, então desde o extremo norte ao extremo sul da América, ela foi inteiramente povoada por povos indígenas, diversos povos. Quando a gente fala povos indígenas, a gente está falando o quê? De uma diversidade cultural gigantesca. Por quê? Porque cada povo indígena vai ter sua etnia, sua cultura. Então a gente tem os inuites na América do Norte, a gente tem os astecas no México, a gente tem os tupis no Brasil. Então é uma infinidade, pessoal. Infelizmente, hoje o conhecimento ele é precário, porque com a colonização, a história indígena ela foi apagada, ela sumiu, pouca coisa sobrou. Então a gente tem que fazer um esforço muito grande, um trabalho muito grande para recuperar essa história. Por que eu falo isso? Porque a gente tem o costume de falar assim, a China, ela possui um povo milenar, não sei o que, o Brasil também possui um povo milenar. Os Tupi, Tupinambá e Yanomami estão aqui há mais de 5.000 anos. Então a gente tem uma sociedade milenar vivendo aqui, tá certo? Esse slide que eu deixei aqui para vocês está falando aqui a definição de povo e de etnia. Por quê? Quando a gente fala povo indígena, não se resume só um povo, se resume o quê? Uma constelação de povos, Por quê? Porque cada povo tem a sua etnia. O que é etnia? Etnia, ela vai ser um conjunto de pessoas que vai estar agrupada ali em torno da cultura, da língua, do modo de pensar, das tradições e visões que elas têm do mundo, Então aqui tem para vocês o que significa povo e o que significa etnia, tá certo? E por que eu estou batendo nessa tecla logo de início? Porque como a gente está falando de Brasil, a gente costuma pensar o Brasil de 1500 para cá. E toda a história milenar do Brasil, a gente joga, varre para baixo do tapete, taca fogo, enterra, faz de tudo. E essa história fica perdida, A gente não pode perder essa história, porque essa história é muito rica, é a história humana. É a história que a gente compartilha com várias pessoas nesse território, tá certo? E ela é muito importante para os nossos dias de hoje. O conhecimento indígena hoje ele é um conhecimento de preservação, de saber extrair a riqueza da floresta e não derrubar a floresta e produzir soja ou cana. A gente tem que olhar para a floresta, entender a floresta como um poder econômico, um poder social gigantesco. Por exemplo, na floresta a gente extrai alimento, extrai remédio, extrai inúmeras coisas que são muito mais benéficas e têm um valor econômico muito maior do que a soja e a cana, tá certo? Então vamos voltar para esse Brasil antigo, para esse Brasil que foi construído há milhares e milhares de anos. Um desses exemplos é o caminho de Piabiru. É um caminho gigantesco que ligava Cusco, a capital inca, com o litoral brasileiro. E nesse caminho a gente vai ter o quê? A conexão de várias comunidades humanas, A gente vai passar por diversas culturas humanas ao longo desse caminho.
Nesse caminho, pessoal, ele não era só simplesmente uma trilha, ele era o quê? Uma construção humana. Tinha várias questões da inteligência humana aqui. Desde você se guiar pelo sol, guiar pelas estrelas, de se guiar pelos pontos de referências do relevo, né? Então, quais são os pontos de referências para se fazer um caminho? Então, vamos lá, o sol, as estrelas e os morros, né? Os rios. Tanto que o Morro Ipanema, aí de Peró, né, ele foi utilizado como um importante ponto de referência desse caminho. Quando se chegasse nesse morro, eles tinham aqui um ponto de parada e sabia para que caminho seguir até se chegar ao litoral brasileiro. E tanto que na Floresta Ipanema, a gente encontra uma árvore de origem amazônica. Então, opa, a Amazônia não está longe da gente aqui, está mais de 3.000 quilômetros para o norte. Sim, mas no Peru, pessoal, também tem floresta amazônica. O que aconteceu? Os povos ali, eles vão começar a plantar nesse caminho plantas e ervas de usos medicinais, espirituais e de uso também alimentar, né? Então a gente vai ter nesse caminho plantas que não vão ser da Mata Atlântica e vão ser da floresta amazônica. Olha que interessante, né? Então o caminho, ele foi pensado para ter seus pontos de parada, para ter lugar para se repousar, para ter onde ter o alimento, o remédio, se precisar, tá certo? Então, quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil já era descoberto. Os rios já eram todos caminhados, todos conhecidos. Todos os lugares do Brasil já era de conhecimento. Todas as plantas, os animais, não exatamente todos, né? Mas a grande maioria das plantas e animais também já era descoberto pelos povos daqui. Então a pessoa indígena ela já sabia que aquela planta era para dor de barriga, aquela planta era para alimento. Tanto que a gente vai ter uma herança alimentar muito grande no nosso dia a dia, vindo desse período, né? Então, o feijão, por exemplo, o feijão é uma cultura milenar, pessoal. Uma pessoa indígena achou esse feijão na natureza, trouxe esse feijão para sua comunidade e começou a cultivá-lo. Quando a gente fala de cultivo, a gente está falando de melhoramento genético. O que acontece? Do melhor feijão, se pegava o melhor grão e plantava. E fazia isso ao longo das gerações. Então o feijão começou a ter o quê? Uma propriedade alimentar cada vez mais melhorada, né? A sua genética começou a ser trabalhada ao longo do tempo. Então, por isso que o conhecimento indígena tem que ser o quê? Valorizado, porque muitos dos nossos alimentos que a gente se alimenta no nosso dia a dia, milho, tapioca, né? Mandioca, maracujá, goiaba, castanha, e inúmeros outros, vem da sabedoria milenar indígena, tá certo? Então o Brasil também é milenar. Ué, se a gente tem o feijão aqui, que foi cultivado há milênios, e ainda hoje é consumido, isso é uma herança milenar dos povos indígenas, tá certo? E não só os alimentos, né? O povo indígena vai ter o desenvolvimento de remédios e de um tipo de arquitetura também aqui. Então, quando os portugueses chegaram aqui já tinha o quê? Construções humanas. Nessas construções, não vão ser simplesmente construções, vão ser agrupamentos humanos que vai estar o quê? Ligado com isso? Ligado à cultura, vai estar ligado ao desenvolvimento religioso, filosófico, econômico desses lugares. Então, o Brasil não era um vazio. O Brasil era ocupado humanamente por diversos grupos indígenas. Só o que aconteceu, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Lá do outro lado do mundo, na Europa, a gente vai ter uma dinâmica que vai influenciar diretamente o nosso território de hoje. Nesse momento aí, antes de 1500, antes dos portugueses descobrirem o Brasil, que o Brasil já era descoberto. Quem não sabia do Brasil eram os portugueses. Os indígenas, os tupis e milhares de outros grupos étnicos da América já conheciam a América, já conheciam o Brasil.
Só os portugueses que estavam lá que não. Mas o que aconteceu, pessoal? A Europa, ela vivia num capitalismo mercantil. Ela ia para a Índia, para a China, comprava especiarias, pimenta do reino, tecidos e vendia na Europa. E a economia europeia vivia desse jeito. Só que num determinado momento histórico, a gente vai ter ali, entre a Arábia e a Pérsia, o surgimento do Império Otomano, que hoje é a Turquia, né? Não é mais Império Otomano, mas o Império Otomano ele vai surgir fortemente e ele vai ser um bloqueio para essas rotas de especiaria. Quando surge esse bloqueio, os europeus vão ser obrigados a achar outras rotas para se chegar à Índia, para se chegar à China e buscar as mercadorias e vender na Europa. A gente vai ter aqui o surgimento das grandes navegações. Por quê? Porque foi a alternativa que a Espanha e Portugal encontraram para seguir e dar continuidade a esse tipo de comércio, né? Então a Espanha pensou, eu vou dar uma volta ao mundo e vou chegar à Índia. Portugal pensou, eu vou contornar a África e vou chegar à Índia. Então vocês vão fazer a análise aí do mapa, né? E vão tentar prestar atenção nisso que eu tô falando, ó. Olha só as setas, né? Elas tentam chegar sempre na Índia, nessa Ásia. Só que nessa tentativa eles vão chegar no continente americano. E na hora que eles chegam no continente americano, eles vão encontrar uma diversidade cultural muito rica e vão ficar com o olho desse tamanho. Eles vão ver índio usando ouro, usando facão de prata e vão ficar, meu Deus do céu, vamos invadir essas terras, pegar esses metais preciosos e levar para a Europa. O que aconteceu? A Espanha ela vai chegar nesses territórios rapidamente e ela vai ter a produção mineral de exportação baseada no trabalho escravo dos índios e vai levar os produtos preciosos, né, para a Europa. Portugal vai chegar ao Brasil e não vai encontrar de imediato, né, esses metais e vai desenvolver aqui um outro tipo de economia, economia baseada na exportação de cana. E a gente vai ter, a partir de 1500, então, o chamado descobrimento do Brasil. Então, os portugueses chegaram aqui e encontraram o quê? Uma terra povoada. E eles vão ficar pensando, e agora, o que a gente faz? E a gente vai ver o que eles fizeram mais para frente, tá certo? Teve inúmeros povos que já foram extintos, tem inúmeras histórias que já foram queimadas e não dá para saber o que aconteceu, mas a gente tem muita coisa ainda para se aproveitar e para resgatar, tá certo? Então é isso, abraços e até a próxima.